Mais um dia de louvor ao Senhor nosso Deus. Como Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, a primeira Igreja Presbiteriana Independente de Fortaleza está reunida para louvar a esse Deus maravilhoso. 27 de setembro de 2020, Deus está lhe dando mais uma oportunidade para engrandecer o seu reino já aqui na terra. Faça isso. Engrandeça esse Deus que tanto lhe abençoa, pois Ele está aqui, Ele está aí, Ele está em nós. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como uma manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo, então podes me ouvir. Jesus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, então podes me ouvir. O Espírito está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, então podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, então podes me ouvir. Reunimos-nos em nome de Deus. É Ele quem toma a iniciativa, chamando-nos em Cristo para sermos seu povo. Em nome de Cristo, respondemos a Deus, reunindo-nos como comunidade de fé. Hoje trarei a saudação, porque a nossa pastora ela está com a sua mãe enferma. E ela pede para saudar a igreja, trazendo paz, serenidade. E a frase do dia de hoje diz assim: tendo sido reformada, a igreja ainda continua sendo reformada. Tal declaração é decorrente do fato de que as Escrituras continuam um padrão absoluto e perfeito. Enquanto a igreja, em qualquer momento de sua história na Terra, ainda é imperfeita e está envolvida em pecado e erro. Em pecado e erro. Mas, mesmo em pecado e erro, nós podemos adorar esse Deus. A autocrítica da igreja não é um exercício simples. Exige esforço, inteligência, aprendizado, sacrifício, grande humildade, também abnegação e a mais absoluta honestidade. Requer ainda fidelidade às Escrituras, uma fidelidade disposta a fazer tudo o que for necessário para retornar à palavra de Deus, uma lealdade radical. Uma lealdade radical. E a palavra de Deus, em Romanos 1, 16 e 17, ela diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo vive da fé. E como justos, salvo pela fé, vamos adorar esse Deus tão maravilhoso nesse momento de adoração, dizendo que a Deus demos glória,
como diz o Cantai Todos os Povos, de número 52. A Deus demos glória, pelo seu grande amor. A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abriu-lhes a porta de entrada do céu. Exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou, herança dos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida a prova de amor, nos merecimento do Filho de Deus, e quem se entregar a seu bom Salvador vai vê-lo sentado na glória do céu. Exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A confissão reformada sustenta com firmeza convicções distintamente protestantes e reformadas, tais como a autoridade única das Escrituras, a plena suficiência do sacrifício expiatório e da intercessão de Cristo, a natureza das boas obras e dos dois sacramentos. Entre os temas especificamente reformados estão a soberania e a graça de Deus, a eleição e a santificação e as boas obras, a lealdade de Deus, o governo da Igreja, a ceia do Senhor. Mas para recebermos a ceia do Senhor, as boas obras de Deus, se faz necessário confessarmos os nossos pecados, pois Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Oremos nesse momento, entregamos as nossas vidas ao Senhor nosso Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de dor.
Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, recebe as nossas vidas no trono da Tua graça, Pai. Sê conosco, Senhor. Sê conosco, Pai, nessa manhã, como primeira igreja presbiteriana independente do Brasil. Recebe-nos, ó Pai, a nossa oferta diante do trono da Tua graça, Pai. Vem ser conosco, Senhor, pois nós necessitamos de Ti. Nós necessitamos da Tua ajuda. Nós necessitamos do Teu auxílio, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Recebe, ó Pai, os nossos pecados. Apaga, Senhor, as nossas transgressões, ó Pai. Nos ajuda, Senhor. Purifica-nos, ó Pai. Transforma as nossas vidas, ó Pai. E nos dá sabedoria, nos dá prosperidade, tranquilidade, serenidade, saúde e paz. Em nome de Jesus é que nós te oramos agradecidos, hoje e para sempre. Amém. 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 E amém. A verdadeira graça não é um meio para fazermos concordar conosco um Deus poderoso, mas um meio para desejarmos e orarmos à vontade e realizarmos a vontade de Deus. A oração não altera o que Deus já determinou, mas é o meio de realizarmos o que já foi pré-ordenado. E assim nós somos perdoados. Não deixe que a mentira do pecado confunda a lei do Evangelho de Cristo, que o Espírito Santo escreveu no seu coração. Deus já removeu toda mancha e condenação do pecado e purificou seu pensamento da lembrança do pecado. Amém? Perdoados estão todos os nossos pecados. E perdoados, nós nos preparamos nesse momento para ofertarmos ao Senhor nosso Deus. Oferte a sua família, oferte a sua vida, oferte o seu trabalho, oferte os seus talentos, oferte os seus dons. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eres, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Teu grande amor me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrela no céu a brilhar. Tudo criaste na terra, nos mares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Teu grande amor me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás,
traz segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Teu grande amor me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. No ofertório, Cristo é a oferta perfeita que apaga todos os pecados. Não há mais condenação para aquele que recebe Cristo. Não há mais temor do castigo. Não há mais necessidade de sacrifícios, pois o sacrifício de Cristo acabou com o sacrifício de animais. Então, nesse momento de ofertório, que você tenha ofertado aquilo que você tem mais de precioso, a sua vida, a vida dos seus entes queridos, a vida daqueles que estão próximos a você, principalmente aqueles que estão enfermos. Aqueles que estão enfermos, que haja cura nesse momento dentro do seu lar, haja libertação, haja prosperidade, haja progresso, haja amor e, acima de tudo, haja paz. Hoje nós estamos falando de uma igreja reformando, sempre se reformando. Uma igreja reformada, sempre se reformando. Uma igreja sempre procurando se reformar. Não pense que a sua vida, em todas as estradas que você caminha, vai dar certo. Não, porque a nossa vida é cheia de percalços. Mas nós temos um comandante das nossas vidas. E ele está no barco. Ele está no barco conduzindo. Ele é que segura o leme. E em cada estrada que eu andei, eu pensei que daria certo. Cada estrada em que habitei terminou em um deserto. Mas nós temos um Deus. Vamos louvar o Senhor nosso Deus. Nesse momento, vamos adorá-lo em espírito e em verdade. Cada estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Toda terra em que habitei terminou em um deserto. Quando Deus achou em guerras disse: haja luz. Quando Deus achou-me em guerras disse: haja paz. Quando Deus achou-me em negras nuvens de tribulação, fez nascer um arco-íris no céu do meu coração. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Cada estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Toda terra em que habitei terminou em um deserto. Quando Deus achou-me em guerras disse: haja luz. Quando Deus achou-me em guerras disse: haja paz. Quando Deus
achou-me em negras nuvens de tribulação, fez nascer um arco-íris no céu do meu coração. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber. A água viva deu-me de beber. A água viva deu-me de beber. Além de nos dar água viva, Ele cuida de mim. Ele cuida de nós. E, em especial, Ele cuida de você. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Estamos nos preparando para acolhermos a palavra. Antes eu gostaria de interceder a Deus pelas nossas crianças, pela pregador da noite. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, quero te entregar, Senhor, no trono da tua graça, as crianças da primeira igreja presbiteriana independente de Fortaleza e de suas congregações, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, sou agradecido pela vida de cada um, ó Pai. Sou agradecido, ó Pai, porque Tu tem colocado, Senhor, crianças, ó Pai, no nosso meio, para que nós possamos cuidar, ensinar, ó Pai, e transmitir os Teus ensinamentos, ó Pai, através das nossas vidas, ó Pai, através dos nossos exemplos, Senhor. Quero Te entregar, Senhor, a Tua palavra, Senhor, que vai ser lida, Senhor, e explanada, ó Pai,
Que venha, Senhor, o pregador da noite, ó Pai, palavra para os nossos corações, palavras de alento, palavra de conforto e, acima de tudo, palavra de esperança, ó Pai. A tua igreja, Senhor, necessita, ó Pai, ser renovada, ó Pai, na fé, na caridade e na esperança. Em nome de Jesus, Senhor, nós te oramos, te suplicando, ó Pai, que a palavra dessa noite, ela seja acolhida. Que Deus substitui a rotina dos sacrifícios de animais por um sacrifício superior. No lugar de animais, Deus preparou um corpo perfeito para seu filho. Ao invés do sangue dos animais, Deus toma o sangue de Jesus Cristo para purificar os pecados do seu povo. No lugar de milhares e milhares de animais morrerem em sacrifícios sem fim, o Filho de Deus apresentou-se para morrer no seu lugar, de uma vez por todas. Eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Estas foram as palavras do Filho de Deus. E assim, ouçamos a meditação desta noite e que ela adentre a sua casa, que ela seja entronizada no seu coração, no seu lar, e faça morada, principalmente nos que habitam dentro da sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Saúdo os irmãos e as irmãs na graça do nosso bom Deus. Com alegria que estamos nesse domingo partilhando da palavra de Deus com todos os meus queridos que nos acompanham pelas redes sociais. Rogamos ao Deus eterno que abençoe a todos e que esse momento a palavra venha ser o instrumento de refúgio e nos fortaleça espiritualmente para vencermos as batalhas da vida e de nosso interior para a glória de Deus. Acompanhemos a leitura bíblica no livro de Neemias, capítulo 2, dos versos 1 a 9. Neemias, capítulo 2, dos versos 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. No mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão o sepulcro de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dei-me-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira
para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mais deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Meus queridos, meus irmãos e irmãs, atualmente temos presenciado tempos difíceis na vida. Muitos acontecimentos, muitas notícias, outroras boas, outroras ruins, situações que nos trazem preocupações interior e exterior. E muitos desses acontecimentos, perto ou longe de nós, nos leva a abalos emocionais e acaba que mexendo com a nossa estrutura interior. Precisamos, nessas ocasiões, buscar o refúgio e a proteção de Deus, pois Ele ama seu povo, sabe o melhor para nós e sempre está pronto para nos ajudar, a nos socorrer e trazer soluções para as nossas lutas, as nossas dificuldades e nos posiciona ao caminho que nos leva à vitória, dando condições necessárias para irmos em busca de nossos objetivos. Muitas das vezes, meus queridos, queremos fazer de nosso jeito, da nossa maneira, porém, Deus a cada dia, a cada momento, nos mostra que Ele é que tem o poder, é Ele que tem o controle em suas mãos. No entanto, nós precisamos aprender a esperar, a confiar e a ouvir a voz de Deus, para que o seu milagre, a sua bênção, chegue a cada um de nós, a cada um daqueles que o buscam. Precisamos, nesse momento, olhar para a história desse homem chamado Neemias, refletirmos e falar um pouco sobre si, sobre a sua vida, sobre o seu exemplo de vida, que muito cabe a nós nessa vida que nós temos hoje. Diante tantas lutas, tantas dificuldades, diante tantos problemas que passamos, vimos, até mesmo presenciamos. Como exemplo, estamos em meio a um embate com essa pandemia, que tudo mudou até aqui, em todos os aspectos, e com tudo isso, carece de nossas ações, de nossas atitudes e de nosso amor para com o próximo, para que haja uma reestruturação, um novo começo, uma nova caminhada. E o que mais me chama a atenção nesse momento é que precisamos uns dos outros e é necessário que estejamos prontos para tal desafio. A Bíblia diz que o amor supera todas as coisas. Aleluia, louvado seja Deus por isso. E esse momento tão difícil que o mundo, a sociedade tem passado, nós carecemos desse amor
o amor de Deus refletindo em nossos corações, para que nós venhamos ser esse instrumento de Deus para as famílias, para a nossa vida, para as pessoas, principalmente nesse contexto que passamos, que a cada momento nos mostra a certeza que vamos superar, vamos crescer, vamos mudar, vamos reconstruir, se colocarmos o amor de Deus, colocarmos Deus à frente dessa batalha. Falando um pouco desse homem Neemias, que nos inspira nesse momento, nos inspira nessa caminhada. Ele era filho de Acalias e o seu nome significa o Senhor consola. O Senhor consola. O Espírito Santo do Senhor consola as nossas vidas. E eu creio em nome de Jesus, meu amado e minha amada, que nos acompanha nesse momento, que o Espírito Santo de Deus está pronto a lhe consolar. Que o amor de Deus está consigo. Que o amor de Deus está presente na sua vida para te trazer fé, para te trazer esse amor tão necessário para a nossa caminhada. Na corte persa, Neemias possuía um cargo muito importante e de grande responsabilidade, pois ele era o copeiro do rei Artaxerxes. Isso fazia dele, Neemias, um membro da corte real que possuía grande influência e prestígio devido à sua proximidade com o rei e a confiança que ele transmitia, já que seu trabalho não era apenas escolher o vinho do rei, mas evitar que o rei fosse envenenado. E naquela época esse contexto era muito propício, por isso o rei precisava de pessoas ao seu lado, pessoas corretas, pessoas que temessem as suas ordens, pessoas que cuidassem dele, pessoas que fossem diferenciadas. E Neemias era esse instrumento que estava ali diante do rei. E Neemias fazia essa missão de guardar a vida do rei. E Neemias, nesse momento, nesse período de trabalho ali naquele palácio, ele recebeu notícias sobre a situação crítica que passava Jerusalém e a miséria de seu povo. E além do mais, ele também ficou sabendo que os muros da cidade estavam destruídos e os seus portões queimados. O fogo ardia ali naquele lugar. As dificuldades, as adversidades estavam assolando aquele povo. E aquele povo era o povo que estava ali sofrendo, e aquilo mexia com o coração de Neemias. E isso proporcionou que Neemias ficasse bastante angustiado. Mas Neemias se volta naquele momento a orar, jejuar, a buscar, a pedir a misericórdia de Deus. E a Bíblia diz que Neemias buscava a Deus dia e noite, intercedendo pelo seu povo, intercedendo por Jerusalém. Enquanto trabalhava, servindo na corte, Neemias, que estava ali sofrendo, o rei percebeu a sua tristeza. O rei, olhando para Neemias, de frente ao seu semblante, percebe e lhe pergunta qual era o motivo de sua tristeza. Nós podemos perceber, querido, como estava difícil para Neemias. Porque quando a dificuldade, quando a tristeza, quando as preocupações chegam até nós, nós recaímos, o nosso semblante cai, nós parece que encolhemos mais,
porque algo se torna maior do que nós. E nesse momento precisamos ter a sabedoria de que Deus está pronto para nos ajudar. O caminho é Deus. O caminho de nossa solução é o Senhor. E Deus, Ele quer nos ajudar, meu irmão e minha irmã. Neemias, então, explica o seu problema ao rei e conseguiu dele a permissão para retornar a Jerusalém e reconstruir os muros da cidade, além de conseguir com o rei o material necessário para o trabalho da reconstrução. O texto que lemos nos transmite com clareza que tudo isso aconteceu porque a mão de Deus era com Neemias. E que nesse dia, que em todo sempre a mão do Senhor esteja sobre nós, nos guardando, nos protegendo, nos trazendo soluções ao meu problema, ao seu problema, ao problema dos nossos entes queridos, da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos colegas. E creio eu, meu querido e minha querida, que nós estamos em volta em muitos problemas e dificuldades, que muitas vezes eu não sei, você não sabe, mas o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua vida. Na vida, na caminhada, passamos por muitos momentos difíceis. É bem certo isso. Complicados, que nos trazem angústias, aflição, dor, nos traz medo e até desânimo. No entanto, com Neemias, aprendemos alguns pontos importantes para uma mudança positiva, para uma reconstrução bem alicerçada, cheia de fé, cheia de esperança diante o nosso Senhor. Tais pontos quero nesse momento compartilhar com os amados irmãos. Em primeiro lugar, com Neemias, nós aprendemos que uma vida de oração ativa chega ao coração de Deus. E isso faz com que tenhamos atitudes e planejamento em todas as situações. Muitas pessoas, meus queridos, oram sem propósito, sem temor, e muitas não sabem o que pedir e como pedir, e até mesmo o que desejam. Precisamos entender e exercitar na nossa vida que o nosso Deus, Ele nos ensina a invocá-lo, a buscá-lo. Porque Ele é o Criador dos céus e da terra, é o Senhor da vida. E o Senhor nos fez para que nós fôssemos sempre um filho dele. Um filho que possa o chamar de pai, assim como Ele nos chama de filho. Com Neemias, aprendemos que o Senhor está sempre perto de nós. E Ele nos ensina que devemos pedir e buscar, conforme está escrito em sua palavra, no livro de Mateus, capítulo 7, dos versos 7 a 8, que diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Aleluia! Veja que Neemias não apenas pediu, mas bateu na porta, até que fosse aberta, e buscou até encontrar. Tudo isso é percebível nas várias situações que Deus criou diante dele. E dessa forma, meus amados irmãos, várias situações Deus também coloca na nossa vida, para que nós possamos entender que Deus é Deus,
que o nosso caminho que nos leva a vitórias é os caminhos de Deus. É os caminhos que nós temos a alegria, que nós temos o prazer de saber que com Deus nós estamos protegidos. Com Deus os objetivos são alcançados. Quantas situações Deus tem colocado na sua vida nesse momento, meu amado irmão, minha amada irmã? Quantos momentos têm chegado até a ti? E quanto desses momentos Deus já nos respondeu? Deus já nos concedeu a vitória? Quantos momentos nós já clamamos, até mesmo como Neemias, oramos e jejuamos, porque carecemos da glória e da misericórdia do Senhor, em situações que muitas das vezes não sabemos como prosseguir. Quantos de nós têm aguardado o milagre de Deus na nossa vida? E Neemias, diante desse processo que estava passando o seu povo em Jerusalém, ele viu e sentiu que por ele mesmo ele não poderia fazer nada. Mas bem soube Neemias e lembrou que ele tinha um Deus, que ele orava, que ele jejuava, que ele se prostrava, e ele entendia a sua voz, e ele buscou até o encontrar nesse momento tão difícil que ele estava passando. Em terceiro ponto, aprendemos com Neemias que enfrentaremos oposição. A grande oposição ao trabalho de Neemias veio através de Sambalate, através de Tobias, de Gesem, que eram homens poderosos daquela época, que agiam com astúcia e que queriam a todo custo prejudicar a Neemias. Praticavam insultos, zombarias e planejavam atacar armados contra Neemias e seu povo. Quantos momentos parecidos com esse de Neemias, meus amados irmãos, que nós também passamos. Quantas adversidades, quantas oposições chegam até nós. Seja em qual setor, seja na família, seja no lar, seja no trabalho, seja nos relacionamentos. Quantos momentos nós estamos querendo reconstruir a nossa caminhada, reconstruir o nosso caminhar, o nosso andar, reconstruir os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações, e nos deparamos com oposições, nos deparamos com percalços que chegam até nós, mas eu digo para você neste momento, que não desista, persista, porque Deus, quando clamamos, quando colocamos a nossa fé em ação, Deus vem com a sua vitória para nós. E não foi diferente para Neemias. Neemias, ele não desiste. Pelo contrário, Neemias se encontra mais com Deus. A intimidade de Neemias com Deus, ela reflete que é algo importante e essencial para a vida do cristão. E que nós possamos estar sempre íntimos com o Senhor. Porque assim as oposições, assim os percalços virão, mas serão cessados. Porque Deus está conosco. Com Neemias também nós aprendemos a ser um cristão habilidoso. E aprendemos também a administrar as situações. Veja que, apesar de toda oposição, Neemias se mostrou um grande líder, com muita habilidade. Ele conseguiu organizar e motivar seu povo para que o trabalho fosse concluído. Então, meus amados irmãos, não importa qual seja a sua luta, não importa qual seja o momento
que estamos passando. Não importa o grau da dificuldade que está à nossa frente, mas o que importa é que precisamos buscar em Deus essa sabedoria para administrar e para ter habilidade para resolver, para enfrentar essa dificuldade. Imaginemos nós se Neemias se acovarda, se desanima e se dá como vencido. A sua vida nunca mais seria a mesma. O seu povo não conseguiriam se erguer. Aquela cidade jamais seria reconstruída. Os corações jamais seriam mudados. A fé daquele povo jamais iria renascer. Que nós possamos refletir nesse momento como a importância de estarmos diante do Senhor. Porque Deus, ele olha para os seus e derrama sobre a vida de cada um as suas virtudes. E essas virtudes, elas vêm sempre a nos fazer bem na nossa caminhada. Veja que Neemias, ele consegue, diante de todo aquele processo de reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém, motivar o seu povo, que diante tanta dificuldade e oposição, já estavam dando como vencidos. Já viam a impossibilidade de ver uma nova cidade, de ver uma nova vida, uma vida de fartura, uma vida de bênção. Mas Neemias, fortalecido no Senhor, fortalecido no Deus Todo-Poderoso, ele chama seu povo, traz essa missão ao seu coração e motiva até que o trabalho fosse concluído. Quantas situações que muitos de nós temos passado, meus irmãos, que nos deixa desanimados, que achamos que não conseguiremos prosseguir, que achamos que a vitória não vai chegar até nós. Quantas vezes nós achamos que o problema vai nos consumir. Mas eu digo para você, meu amado irmão, a mão de Deus está com você. Tenha fé, creia, persista, se motive. Deixe o Espírito Santo de Deus moldar a sua vida, o seu coração. Deixe o Espírito Santo de Deus agir na sua vida, para que a vitória venha logo. A palavra de Deus, no capítulo de Neemias 6, no verso 15, nos diz que foram precisos 52 dias para que a obra da reconstrução dos muros de Jerusalém fossem concluída. Isso implica, meus queridos irmãos e irmãs, que nunca devemos desistir de Deus, e sim perseverar e confiar, porque Deus nunca vai nos desamparar. Oh, glória a Deus! Deus nunca vai, meu irmão, te desamparar. E vai estar sempre conosco, vai estar sempre com você. E, embora demore, para que os seus milagres e suas bênçãos cheguem até nós, até você, mas elas chegarão. Então, creia nesse momento, creia nesse momento de reflexão, esse momento prazeroso que estamos aqui compartilhando. Creia que o Senhor, ele está a ouvir o seu clamor. Com Neemias, aprendemos a ser um exemplo de vida. Observe que Neemias demonstra grande humildade, bondade e piedade. Ele apresentava uma fé verdadeira num Deus presente. Tinha temor no Senhor e zelava pela a presença de Deus. Estava sendo muito difícil para Neemias em saber que Jerusalém estava assolada.
em saber que a miséria estava ali à mercê do seu povo. Que o seu povo estavam ali famintos, desabrigados. Que a vida ali estava perecendo. E ele, Neemias, estava ali naquela corte. Tinha tudo ao seu redor. Era um homem benquisto ali. Era um homem que tinha tudo ali. Era um homem que estava amparado ali. Era um homem que tinha um conforto consigo. Era um homem que não passava dificuldades. Mas o amor pela vida, o amor pela cidade, o fez a chegar à tristeza. O fez a pensar, a refletir e o fez a tomar uma atitude. E Deus o buscou para ser esse instrumento naquele lugar, o instrumento naquelas vidas. E Deus também, meu amigo e minha amiga, Ele quer também fazer de nós esse instrumento. Deus quer fazer também de nós a levar esse amor que muitos de nós, e eu quero dizer aqui que todos nós temos esse amor no coração. E quantas vidas o reino, a igreja, o lar, relacionamentos, tantas coisas carecem desse amor. E saiba que nós podemos sim exercitar esse amor diante as pessoas, diante as vidas, diante os lugares, as cidades. Deus nos fala, querido, que nos ama. Deus nos diz pela sua palavra que olha para nós e escuta a nossa voz. E quando Deus, ele fala assim, é porque ele nos ama verdadeiramente. E quanto maior o problema e a dificuldade, quanto mais nos faz buscar de Deus, mais ele prepara o seu milagre para solucionar as questões. Aprendemos essa lição de vida, de como Neemias nos traz nesse momento. Observe que Neemias, embora tivesse todas as condições, mas ele olha para si e vê que sozinho não pode fazer nada. Embora ele apresentasse uma fé verdadeira em Deus, ele tinha temor ao Senhor, mas ele também sabia que precisaria responder a um rei. E naquele momento, naquele espaço de tempo, era difícil servir ao rei, porque em qualquer situação ali, o rei, a majestade, tinha todos os poderes, até mesmo para tirar a vida do seu servo. Mas Neemias, ele busca em Deus o caminho para superar o seu medo diante do seu rei. E ora, busca o Senhor, invoca o nome do Senhor, apresenta a vida do rei diante do Senhor, apresenta aquela situação diante do Senhor. E Deus mostra na palavra que lemos que agiu poderosamente e aquebranta ali o coração do rei. Isso nos ensina, meus amados irmãos, que precisamos ser esse exemplo de vida. Precisamos ponderar as situações. Precisamos entender que podemos dar um passo adiante com a orientação e a iluminação de Deus. Neemias, ele foi um homem determinado, concentrado no que queria, que se dedicou e persistiu diante as dificuldades e diante os seus medos. Que não foge diferente ao nosso contexto atual.
Quantos medos chegam ao nosso coração? Quantos momentos que nos traz essa dificuldade? Quantos momentos nos rouba a dedicação? Quantos momentos nos faz frágeis? Mas o que aprendemos como uma lição de vida de Neemias é que precisamos ser um exemplo de vida, um exemplo de servo, de cristão. E esse exemplo de servo e cristão é entender que tudo é do Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor. O caminho bom, o caminho que vai nos fazer um instrumento diferente, um instrumento de Deus, é os caminhos de Deus. Que nós nunca nos afastemos dos caminhos de Deus, os caminhos do Senhor. Porque é esse caminho que nos traz segurança. É esse caminho que olhamos, lemos na sua palavra, que é o caminho que plantamos os nossos pés, tomamos as nossas decisões e nos encorajamos e sabemos que estamos certos. Foi assim que Neemias fez. Foi assim que Neemias se dedicou, se autodeterminou e foi vencendo as suas dificuldades e vencendo os seus medos. Deus, Ele conhece a todos nós. Costumo dizer que Deus conhece a cada um de nós pelo nome, como Ele conhece assim as estrelas do céu. Deus não deixa nenhum de nós passar despercebido, porque Ele diz na sua palavra que cada folha que cai de uma árvore é com a sua permissão. Que Ele sabe até a quantidade de grãos de areias que há no mar. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, creia no Senhor, se fortaleça no Senhor. Coloque as suas lutas, coloque a sua aflição, a sua angústia, o seu pedido, aquela situação que está nesse momento te trazendo um momento de desânimo, um momento de cansaço. Coloque diante do Senhor e aguarde. Ore. Tomamos esse exemplo de vida de Neemias diante do seu povo, diante a sua cidade, Jerusalém. E possamos buscar no Senhor a iluminação do Espírito, buscar no Senhor o fortalecimento, para que tenhamos o alicerce necessário de saber esperar no Senhor, de saber aguardar o momento do Senhor, de saber entender a vontade do Senhor para cada um de nós. E foi assim com Neemias. E nós lemos que Neemias, ele consegue o seu objetivo. Em primeiro lugar, ele consegue diante clamar ao Senhor que o coração daquele rei fosse quebrantado e o rei autorizasse a sua saída. Deus, meu amado irmão e minha amada irmã, Ele olha para você e diz que você é importante. Então, precisamos nos valorizar, porque Deus, Ele nos diz que nós somos importantes. E assim como Deus busca em Neemias o homem que vem para restaurar aqueles muros, para restaurar aquela cidade, restaurar a dignidade daquele povo através do poder dele, de Deus. Assim também Deus quer fazer conosco. Que nós possamos olhar para dentro de nós, para o nosso interior. Também refletirmos do quanto precisamos mudar, do quanto precisamos na nossa caminhada, no nosso ministério, nas nossas ações e atitudes, nós precisamos ter uma mudança e muitas vezes uma mudança radical. Mas essas mudanças, elas precisam ser feitas
à luz do Senhor. Porque muitas vezes nós entristecemos o coração de Deus e Deus também não envia suas bênçãos. Deus vai nos enviar situações para que nós venhamos a quebrantar, nos arrepender e possamos entender que Ele é o Senhor. E Neemias, diante a sua proximidade, a sua intimidade com Deus, ele não foi diferente. Ele entendeu que só Deus para fazer ele chegar até aquele povo, até aquela cidade de Jerusalém. E precisaria passar primeiramente pelo rei. E como sabemos, pela palavra de Deus, pela história de todo aquele reinado, os reis eram majestades que concentravam os poderes em suas mãos. Então era a primeira luta a ser vencida, era a liberação pelo rei. E o rei demonstra, como lemos nesses versículos, que se preocupa o quanto tempo Neemias está fora, porque ele bem sabia o quanto Neemias fazia ali um trabalho bem feito. Neemias fazia ali um trabalho digno. Neemias ali cuidava do rei com prazer e com amor. É difícil, no contexto de hoje, em nossa sociedade, pessoas que demonstrem, pessoas que tenham um exemplo de vida tão significante, que tenham uma proximidade tão grande com o nosso Deus. Mas Deus nos dá essa oportunidade, meu amado irmão, minha irmã, de termos em nossa vida esse exemplo, o exemplo do amor, o exemplo da vontade de Deus para a nossa vida. Nós queremos, nesse momento, concluir dizendo que Neemias não compartilha seu plano com mais ninguém. Ao chegar em Jerusalém com seus homens, ele decide dar uma volta na cidade. Sua intenção era conhecer o tamanho do problema e ver como agir para a solução. Que nós possamos buscar esse exemplo de Neemias para nossas vidas. Que nós possamos falar dos nossos problemas em primeiro lugar, em primeiro plano, ao nosso Deus. Porque Ele sim vai nos instruir, vai nos direcionar da forma mais correta e da forma mais fácil possível de conseguirmos a solução. Então Neemias, diante daquela cidade destruída, cheio de misérias, aquele povo cheio de dor, aquele povo faminto, Neemias, ele dá uma volta, refletindo, olhando, vendo a dimensão de como era difícil recomeçar ali naquele lugar. Perceba que era uma pessoa de ação, e o que fazia ele ser assim era a sua fé. Então, meu amado, exercitemos a nossa fé no Senhor. Neemias, ele não ficou esperando que algo viesse a acontecer para reconstruir os muros e cessar aquela miséria. Pelo contrário, ele se esforçou para fazer o que tinha de ser feito. Tomou atitude, movido em Deus. E quando, querido, nós buscamos em Deus, nós depositamos a nossa fé em Deus, tudo se torna mais fácil. Nós nos sentimos fortalecidos, nós nos sentimos mais alegres, nos sentimos prontos para ir em frente, para solucionar os problemas e perdemos os nossos medos. E Neemias, ele conversa com Deus, ele mostra para Deus. Podia até ali no seu coração, ele está pensando e dizendo que ia ser muito difícil.
que por ele não iria conseguir nada, que através do seu povo também não poderia conseguir nada, mas ele, em primeiro lugar, ele conversa com Deus. Ele demonstra para Deus que estava carecendo da ação, estava carecendo da ajuda, estava carecendo do consolo de Deus, para que o que teria de que ser feito fosse feito. E isso fez com que ele fosse um grande homem de Deus, que chegou à vitória, juntamente com o seu povo. Eis que a vitória está à nossa porta. Eis que a todos que caminham conosco, a igreja, a nossa cidade, a nossa sociedade, o mundo, todas as vidas, estáis presente, estáis próximo à vitória. Basta que invoquemos e busquemos ao Deus, porque Ele está vendo. Deus sabe das nossas necessidades. Deus sabe daquilo que precisamos para vencermos os problemas e as dificuldades. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham nesse momento. E que a graça soberana de Deus alcance a todos. Que o seu amor seja repleto em nossas vidas. E que diante de cada luta que você esteja passando, ou que passou e ficou ali alojado no seu coração, que a cada dia esteja difícil, que a cada dia que vem, ou a cada dia que passou, te trouxe a angústia e a aflição, que neste momento o Espírito Santo Consolador, ele venha trazer no teu coração, na tua alma, todo o refrigério, toda a alegria, todo o fortalecimento. Que a palavra lida e meditada seja o refúgio para a nossa alma e nos traga fortalecimento e habite em nosso coração, com fé, esperança e amor em Cristo Jesus. Uma palavra de oração. Maravilhoso Deus, eterno Pai, rogamos a Ti, Senhor, que as Tuas bênçãos sejam sobre Teu povo, Pai. Nós invocamos e Te adoramos a Ti nesse momento, Senhor, porque sabemos, Pai, que precisamos de Ti. E apresento, Pai, cada vida neste momento que nos acompanha, Senhor, que tem passado grandes lutas, grandes dificuldades e adversidades. Que o Teu amor soberano, Pai, venha sobre cada um com a Tua solução, Senhor. Problemas difíceis, momentos difíceis, Pai, que porventura, Senhor Deus, Teu servo, a Tua serva está passando, esperando em Ti, Senhor. Nos traz o Teu consolo e a Tua misericórdia, Pai, e concede a vitória, Senhor. Assim como Tu fizeste, meu Deus, com o Teu servo Neemias, nos usa como um instrumento, Pai, nas Tuas mãos, na igreja, no lar, na família e em todas as vidas, Senhor, para que assim o amor que Tu tem depositado em nosso coração, Senhor, venha ser abundante, Pai, com cada vida, Senhor Deus. Ó Senhor amado, que neste momento, Pai, a nossa fé venha ser fortalecida e a Tua palavra lida e meditada, Senhor Deus, tenha caído em corações festes, Senhor. E que o Senhor, Pai amado, venha, Pai, cessar essa pandemia, meu Deus, que tem trazido um novo viver para nós, um novo momento, Pai amado, que em muitos deles não sabemos como agir. E nós Te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado, Senhor. E rogamos, meu Pai, pela Tua misericórdia, porque, meu Deus, entendemos que só a Tua intervenção divina, Pai, pode vir fazer cessar esse vírus tão cruel, Senhor. Ó Senhor amado, que o Senhor nos abençoe e que o Espírito Santo Consolador venha ser sempre o nosso refúgio e a nossa fortaleza.
Oramos gratos, meu Deus, pela tua presença, pelo teu cuidado e pelas tuas providências. Oramos assim, Pai, hoje e sempre, na beleza da tua santidade. Amém. Ouvimos a palavra de Deus e que todos digam amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. O nosso culto está chegando ao seu final. Mas não deixe o culto encerrar. Continue louvando, adorando ao Senhor nosso Deus na pessoa de Jesus Cristo todos os dias da sua vida. Do levantar ao deitar. Em qualquer lugar que você esteja. Adore ao Senhor nosso Deus. Nós estamos terminando a transmissão do culto, mas ele não se encerra. O culto não se encerra. Ele é uma preparação para nós continuarmos durante a semana adorando ao Senhor nosso Deus. No seu trabalho, na sua escola, na sua casa, principalmente dentro da sua casa. Seja exemplo dentro da sua casa. Os avisos dessa semana é que toda terça-feira, às 19 horas, nós nos reunimos para orarmos, para intercedermos a Deus, para agradecer a Deus pelas maravilhas de bênçãos que Ele tem operado nas nossas vidas. Terça-feira, às 19 horas, nesse mesmo canal YouTube, nós estaremos aqui reunidos. Como também, na quinta-feira, às 19 horas, nós estamos estudando os anticristos, as características dos anticristos. O quão grandioso mal um anticristo pode fazer nas nossas vidas. Ele pode fazer que nós nos desviemos do caminho verdadeiro. Mas eles são conhecedores da palavra, mas eles não conhecem a verdade. Quando eles começam a falar, se você estiver verdadeiramente na palavra, guiado pelo Espírito Santo, você não receberá as palavras do anticristo, pois você já tem o selo da verdade. E assim nós estamos encerrando essa transmissão. Mas antes eu gostaria de interceder a Deus pela vida da pastora Rosilene, pela vida da sua mãe, Maria do Socorro, que se encontra enferma, e pela vida de todos aqueles que estão enfermos também da nossa igreja. Oremos. Senhor Deus e Pai, na Tua presença, Senhor, quero Te agradecer, ó Pai, pela vida da Dona Maria do Socorro, pela vida da pastora Rosilene, pela vida do Helder, pela vida de todos aqueles, ó Pai, que cuidam da Dona Maria do Socorro, ó Pai. Cuida, Senhor, de todos os médicos, protegendo-os, ó Pai, dessa doença que vem, Pai, cada vez mais danificando a saúde de muita gente, ó Pai. Sê com a Dona Maria do Socorro, ó Pai. Sê com todos os médicos, ó Pai. Sê, ó Pai, com o seu lar, protegendo-os, guardando-os, ó Pai, livrando-os, ó Pai, curando-os, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Dá à pastora, Senhor, que está cuidando dela nesse momento, ó Pai, o reconforto necessário, ó Pai, que ela tenha, ó Pai, as forças, ó Pai, em nome de Jesus, renovadas, ó Pai,
para que possa, Senhor, em nome de Jesus, todas as manhãs, ó Pai, acordar bem dispostas, ó Pai, porque a luta é grande, ó Pai, mas nós temos um Deus, ó Pai, a quem nós servimos, ó Pai, e em nome de Jesus, na pessoa do Espírito Santo, pode ministrar curas, ó Pai, em nome de Jesus, a cada um de nós. A todos os membros da Igreja Presbiteriana Independente de Fortaleza, do Brasil e do mundo, ó Pai, que se encontram enfermos neste momento, Senhor. Envia os teus anjos de cura. Envia, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, o teu Espírito Santo, com o teu bálsamo, ó Pai, libertando, curando, livrando, Senhor, em nome de Jesus. Afofa, Senhor, o travesseiro, afofa o colchão, ó Pai, para que, Senhor, não apareçam mais doenças, ó Pai, mas liberta-os, ó Pai, em Cristo Jesus, por quem nós oramos agradecidos. Amém. A transmissão está encerrada. O culto está encerrado. Mas não esqueça, o culto continua na sua vida. Amém? Na minha vida e na vida de todos nós. Em nome de Jesus. Amém.